gente muda de assunto, vamos destacar o que vai acontecer com esse início de setembro. É isso, o mês começa amanhã e aí vem mais uma onda de calor no Brasil. Vamos ver como ficaram as temperaturas? O que está acontecendo? Quem vai nos explicar é a meteorologista e porta-voz da Tempo OK, a Maria Clara Sasaki. Tudo bom, Maria Clara? Seja bem-vinda, bom dia. Olá, muito bom dia, Carol. Bom dia também a todos que nos acompanham. E a gente está aqui, né, Carol, mais uma vez para falar de temperaturas elevadas, chance até de recordes do ano aí para os próximos dias, nesse comecinho do mês de setembro, principalmente para áreas do Sudeste, do Centro-Oeste do Brasil, são as regiões que devem ser mais afetadas pelas temperaturas altas, Carol. Pois é, Maria Clara, vou aqui, claro, trazer a informação de São Paulo, onde estamos aqui, os estúdios da CNN Brasil, já com as imagens ao vivo da capital paulista, porque olha o sol que a gente tem nesse momento, já aparecendo com tudo na cidade, céu azul, sem nuvens, e a gente já vê aquela camada de poluição, né? Qualidade do ar também na cidade de São Paulo, que entra em níveis preocupantes. Essa onda de calor na região sudeste já começa a partir desse fim de semana? Já começa a predominar essa temperatura mais elevada, né, Carol? A gente saiu de uma forte onda de frio, até pelo menos metade aí da semana a gente vinha com temperaturas muito baixas no centro-sul. Temos uma área de alta pressão bem significativa sobre a região central. O que deveríamos enxergar aqui na cidade de São Paulo é um céu completamente azul. E agora a gente vê essa camada de poluição bem concentrada aí no horizonte. Isso é efeito de uma atmosfera estável, então o ar frio já perdeu força e agora a temperatura começa a subir. A partir de 5 dias, Carol, com temperaturas 5 graus acima da média climatológica, pelo menos, já é considerado onda de calor. Então, até o início da semana que vem, a gente já pode classificar essa massa de ar seco como onda de calor, Carol. A gente vai aqui conversando com a Maria Clara e viajando pelo Brasil, trazendo sempre para vocês aqui as imagens ao vivo. Aproveitar o fato de São Paulo ter esse alerta para baixa qualidade do ar, Maria Clara, também há esse alerta para baixa umidade. Quando a gente vê esse céu azul, sem nuvens, é justamente uma indicação de que, de fato, a umidade do ar está baixa. O quanto que isso se torna preocupante, principalmente em áreas mais centrais do Brasil? Olha, quando a umidade relativa do ar, Carol, ficar abaixo de 60% já não é o indicado pela Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde recomenda índices de umidade relativa do ar perto de 60%. A partir mais baixo do que isso, já é um valor que começa a preocupar, mas se torna crítico a partir do momento que a umidade relativa do ar fica abaixo de 30%. Em cenários muito preocupantes, que já aconteceram esse ano e que podem acontecer agora nos próximos dias, umidades abaixo de 12%. E aí já caracteriza estado de emergência para o tempo seco. A gente tem que tomar uma série de cuidados quando a umidade relativa do ar está muito baixa. Manter o ambiente com umidade, usar sempre aquele umidificador, usar toalhas úmidas nos ambientes. Então, tomar esses cuidados com hidratação também, suspender atividades físicas ao ar livre, quando a gente tem esse tempo muito seco, são condições muito importantes, principalmente para crianças e idosos, que são pessoas mais vulneráveis a esse problema de tempo seco, de umidade relativa do ar muito baixa. Isso porque, Carol, quando a gente está com a umidade muito baixa, a concentração de poluentes na atmosfera aumenta bastante. E é por isso que essas medidas devem ser tomadas nessas situações, Carol. Inclusive, temos as imagens ao vivo também nesse momento de Goiânia, aí a gente já caminhando para a região centro-oeste do país. Vou destacar também a situação lá de Cuiabá, do Mato Grosso como um todo, o estado como um todo, e também Mato Grosso do Sul, olhando para o Pantanal. Porque quando a gente fala dessa baixa umidade, desse tempo seco, de altas temperaturas, temos aí uma combinação que favorece os incêndios florestais. Maria Clara, essas condições permanecem por quanto tempo e qual que é esse nível de alerta? Olha, até pelo menos a metade do mês de setembro, Carol, dá para dizer que não tem uma condição de chuva significativa para áreas do centro-oeste do Brasil. Esse ar seco vai ficando cada vez mais intenso, as temperaturas podem ser as maiores do ano já registradas até o momento, né, em áreas do centro-oeste do Brasil, em alguns estados da região norte do país. A frente fria, que avançou na semana passada, ela até organizou alguma nebulosidade no estado de Mato Grosso do Sul, tivemos algumas chuvas pontuais,
mas a quantidade de chuva que acontece nos meses de inverno não é uma chuva suficiente para deixar o solo mais úmido. Então, a gente, além de ter o ar muito seco, o solo também está com umidade muito baixa. E um solo com umidade baixa também é algo que acaba contribuindo, infelizmente, aí para o aumento do número de queimadas, para a ocorrência de novos focos de incêndio e também atrapalha o combate daqueles focos que já existem, né? Alastra muito rápido um foco que já existe numa condição de tempo muito seco, de solo muito seco, com baixíssima umidade relativa do ar. Então, essa falta de chuva que devemos vivenciar até pelo menos o dia 15 do mês de setembro é uma situação preocupante para as queimadas no centro-oeste do Brasil, Carol. E quando que a chuva volta a níveis normais, Maria Clara? Porque a gente vai ter, nesse mês de setembro, a precipitação um pouco abaixo, né? Volumes de chuva um pouco abaixo do normal para essa época do ano. O inverno já é um período mais seco, mas a previsão é de que, mesmo assim, a gente tenha um índice ainda abaixo do esperado para o mês de setembro. O que a gente pode trazer, não só para esse mês de setembro, para a conclusão do inverno e início de primavera? Ainda com chuvas muito irregulares, a gente teve as condições de águas do oceano mais aquecidas, Carol, do Oceano Atlântico, principalmente Atlântico Norte, e é mais aquecido que o Atlântico Sul, temperaturas muito elevadas, e isso faz com que a chuva demore um pouco para voltar para áreas do interior do Brasil, áreas do Tocantins, interior do Nordeste, áreas ali do norte de Goiás, são áreas que devem receber as chuvas graduais ao longo da primavera, as instabilidades começando a voltar, mas ganhando força principalmente no final do ano, no final da estação. Aí sim a gente já começa a ver uma quantidade de umidade um pouco mais significativa no interior do Brasil. Nesse começo de primavera, o que chover será uma chuva muito ruim. A chuva da primavera é uma chuva do tipo de pancadas de chuva, né? Aquelas nuvens que se formam por causa do calor e da umidade alta, ocorrem principalmente no período da tarde. São chuvas irregulares, não é aquela chuva abrangente, generalizada, que ajuda principalmente aí no combate das queimadas, mas que ajuda também a reverter essa condição de solo seco. Isso não deve acontecer por agora. Essa condição deve se normalizar, principalmente lá para o final da estação, início do verão, viu, Carol? Maria Clara, inclusive, quero destacar com você também essa ocorrência das chuvas na região norte, no bioma da Amazônia. Mas antes, só para ilustrar, para quem está nos acompanhando, as imagens ao vivo nesse momento de Salvador. Tempo fechado por lá, já chove agora. Não vai dar praia, né, no litoral da Bahia nesse fim de semana, Maria Clara. Pelo menos Salvador não, viu, Pois Carol? é, o que está acontecendo? Porque tem chovido bastante na região de Salvador. Exatamente. A frente fria que passou aqui pelo sudeste do Brasil, que trouxe a temperatura mais baixa, chegou até a altura da Bahia e organizou essas instabilidades na região de Salvador. Ela permanece por lá, traz essa condição de chuva, deixa o tempo mais carregado. Não é uma chuva do tipo temporal, Carol, mas é uma chuva persistente, uma chuva que vem e vai ao longo do dia. Até ontem nós já tínhamos algumas estações registrando mais de 60 milímetros acumulados em 24 horas, então é um volume expressivo, mas é uma chuva constante, então por isso mantém o risco de pontos de alagamento em Salvador. Mas das capitais do Nordeste, Salvador é a que recebe a maior quantidade de chuva neste momento. Nas demais, chove também, mas tem alternância com um período de tempo firme, com aberturas de sol, Carol. E aqui, só para a gente concluir, Maria Clara, voltando à questão das queimadas, falávamos há pouco sobre o Pantanal, outro bioma onde a situação também preocupa é a Amazônia. A gente tem as imagens da região norte agora, porque o que acontece, Maria Clara, que a gente inclusive registrou durante essa semana, é que aquela corrente de umidade que vem lá da Amazônia, ela foi tomada, na verdade, por um corredor de fumaça. O quanto que isso interfere no próprio ciclo de chuva da América do Sul como um todo? Olha, realmente é algo bem preocupante, né, Carol? Porque se a gente tem fumaça nos níveis mais altos da atmosfera, inclusive que são fumaças, é uma mancha de fumaça que pode ser vista de uma imagem de satélite, isso significa que a gente está com uma área de tempo muito seco. Esse material particulado proveniente das queimadas serve como núcleo de condensação, mas para que ele haja como núcleo de condensação, ele precisa encontrar uma área que tenha umidade disponível. E neste momento, a única região que tem umidade disponível é a região sul do Brasil. Áreas ali de fronteira com o Uruguai,
áreas ali do Rio Grande do Sul, região da Campanha, são áreas que têm umidade e que, se receberem essa quantidade de fuligem, de material particulado proveniente das queimadas da Amazônia, podem formar nuvens de chuva um pouco mais espessas, um pouco mais carregadas. Mas, para isso, esse material precisa viajar desde a região norte do Brasil até uma área com umidade. O fato de a gente não conseguir verificar nuvens espalhadas pelo centro-oeste, pela região norte do Brasil, já é uma indicação de que o tempo está muito seco, né? Se tem material particulado suspenso na atmosfera, mas não tem a umidade para formar as nuvens de chuva, Carol. Maria Clara Sasaki, vamos conversar bastante nos próximos dias, atualizando aqui a situação no Brasil por conta dessa onda de calor que está chegando, preocupante principalmente quando a gente observa essas imagens dos incêndios florestais que tomaram conta de boa parte do país nos últimos dias. Maria Clara, obrigada. Maria Clara é porta-voz da Tempo OK nessa conversa aqui com a gente. Até uma próxima. Até a próxima, Carol.